Olá, Librianes! Bem-vindo ao canal A Jornada, eu sou a Lil Moura. Como é que vocês estão? Como é que foram dessa temporada aí de aniversário? Passaram bem? Espero que tenha sido ótimo, tá certo? Essa é uma previsão para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra para o mês de novembro de 2022. Boa sorte aí para vocês, Libra! Nossa, virou uma carta. Vamos ver aí o que as cartinhas têm para vocês. Ai, que lindo! A estrela. No fundo do deck, a morte, com 5 de ouros, com 10 de espadas, com o diabo, com 2 de espadas, com 8 de espadas e Parece que aí, começo do mês, vocês estão passando aqui por um momento de transformação, talvez botando fim em um ciclo, esse é um ciclo de falta, tá certo? De algo que vocês. Ai, gente, eu não sei explicar, mas assim, sabe uma situação de vocês estarem sentindo falta de algo assim, meio que ao relento, enfim, parece que vocês vão estar finalizando esse processo, finalizando esse ciclo, tá certo? Assim, meio que passando por um momento aí, mas assim, às vezes um pouco doloroso, porque tanto a morte quanto o 10 de espadas vem falar de uma transformação que ela tem seu momento de dor e tal, mas assim, que, né, vai chegar ao fim, tá certo? E aí vocês aqui, depois que passam um pouco por esse, que encerram essa questão da falta, do momento dolorido e tudo mais, vocês meio que se reencontrando com o poder de vocês meio que se reencontrando com algo mais carnal, assim, mais poderoso, mas aqui um pouco de cuidado também, né? Porque esse poder, às vezes, ele acaba aprisionando. Cuidado para vocês não se prenderem, né? Porque aqui a gente tem uma carta de 2 de espadas também, que é uma carta que você fica um pouco confuso ou confusa, né? E aqui, ó, a gente tem o 8 de espadas com o mundo. Então, assim, meio que sem enxergar direito, mas é um momento que você está encerrando esse momento de confusão, esse momento de aprisionamento, esse momento de ficar num clima de escassez, de falta, tá certo? Gente, eu vou pausar um minuto aqui, porque a bateria gritou aqui. Voltei, Librianes, então, continuando a leitura aqui para vocês, agora com crédito de bateria para irmos até o fim, certo? Vamos aí mais uma cartinha. 9 de ouros. Muito bueno, muito bueno. No fundo do deck, de novo, a morte. Com o cavaleiro de paus, com 8 de ouros, com 7 de paus, com pajem de paus e a roda da fortuna. A roda da fortuna com a temperança. Temperança, que é a carta de número 14, né? A morte é a carta de número 13. E a gente tem estrela. Tanto a temperança quanto a estrela, elas me remetem a processos de cura. Então, parece que vocês estão aí, esse mês, matando, cortando, finalizando questões para poder curar delas, tá certo? Para poder, enfim, que precisam serem finalizadas, né? Um processo que precisa realmente cortar o que precisa ser cortado, porque não tá vingando mais não. E aí vocês aqui, essas cartas elas estão meio que de costas, né? Então parece que assim, depois que você consegue finalizar algo, você consegue encontrar, se reconectar, se empolgar novamente e querer levar essa empolgação aí para o mundo afora, tá certo? Assim, passou esse processo, renasci, transformei, agora é isso, eu vou levar isso aqui que eu encontrei para o mundo, né? E dedicando bastante,
estudando bastante ou trabalhando bastante, defendendo o seu território, que pode ser que nessa questão de vocês estarem, né, com esse fogo e tudo mais, apareçam muitas pessoas querendo te dar opinião, palpitar na sua vida, e você fala, não, velho, não, aqui é meu, sabe? Precisando impor limites, certo, linda? Vocês têm uma dificuldade de impor limites aí, mas vocês vão precisar impor limites a pessoas e se planejando aqui. Eu sinto que muitas cartas de ouros, né? 8, 9 de ouros. Então eu sinto que é vocês meio que planejando questões de trabalho, se dedicando, às vezes muito, se dedicando muito a algo porque vocês estão gostando desse trabalho que vocês estão, ou desses estudos que vocês estão. E aí isso, você gostando dele, ele empolgando vocês, né? E aí às vezes a galera vindo palpitar, falando, por que você não faz assim, assim, assado? Você fala, não, velho, dá licença, isso aqui, né? E aí meio que planejando, pensando futuramente, tá certo? E mudanças acontecendo, reconhecimento vindo, né? Se você tava aí por baixo, a vida vai te jogar lá para cima, pedindo um pouco de calma, paciência, porque é isso, vocês estão passando por esse processo de transformação, de cura mesmo, mas é algo que vai te trazer reconhecimento, que vai te trazer plenitude de alguma forma, sabe? É algo que vai te deixar bem, vai te deixar confortável, que você vai conseguir colher os frutos dessa dedicação, né? Você vai fazer algo, vai fazer bem feito e vai ficar satisfeito, sabe? Com isso. Bonito, livro, bonito. Vamos ver aí mais uma cartinha para as librianes. Baralhando bem, né? Para ver se muda um pouco. A lua falou aqui. Tanto a morte quanto a lua são cartas que remetem muito, para mim pelo menos, né? Escorpião, que é o signo que a gente se encontra aí na maior parte de novembro, né? Que é esse signo que vem falar das transformações, dos processos de finalização, dos cortes. Vamos ver mais uma cartinha. Eremita, 2 arcanos maiores, 2 noves. O universo aí tá te dando presente esse mês, tá certo? Pajem de copas, com 4 de ouros, com o rei de espadas, com 6 de espadas, a imperatriz e o 9 de paus aqui no fundo do deck. É outro 9. É isso, né? Assim, as cartas de número 9 me remetem muito ao começo de encerramento de processo, porque os arcanos menores eles vão do 1 ao 10. No 10 já é o encerramento, mas no 9 é quando a gente começa a encerrar. E o eremita é a carta que vem me falar assim de voltar-se para nós, né? É um momento de... No 10, me traz um pouco também esse momento de encerramento, porque no 10 são mudanças que acontecem. Então, antes das coisas mudarem externamente, é a gente aqui nos conectando com a nossa essência, né? Voltando para a gente, entendendo a gente, para que as mudanças externas possam acontecer, né? Então, para mim também é um momento de encerramento de algo, antes das transformações, assim. E aí aqui no fundo do deck, né, no final do mês, vocês, assim, mais inocentes emocionalmente, tá certo? Renovando as emoções de vocês, acessando umas emoções mais leves, talvez. E aí, esse mês, né, talvez vocês dedicando muito, colhendo os frutos, talvez façam que vocês tragam uma estabilidade financeira para vocês, tá certo? Mas talvez vocês também fiquem muito apegados
as questões materiais. Saiu o diabo em algum momento, saiu várias cartas de ouro, então cuidado com esse apego também, porque às vezes quando a gente se apega a uma situação, a gente acaba não se movimentando, né? A gente acaba parando aqui, ficando apegado e com dificuldade de girar as coisas, de movimentar, tá certo? E eu sinto que vocês vão estar bem nesse mês procurando estabilidade, procurando estrutura, sabe? Com mental voltado para questões materiais, voltados para construir estrutura e estabilidade de vocês, partindo de situações, procurando uma certa tranquilidade, procurando águas mais calmas aqui para vocês. Para quem aí está pensando em mudar de casa, mudar de cidade, é um mês favorável a isso, tá certo? Indo embora de situações atrás da criatividade, da expansividade, certo? De gestar coisas novas, de fertilidades, assim. Imperatriz é uma carta que vem falar, olha, qualquer semente que você plantar aqui é uma semente que vai vingar, né? Inclusive, para quem quiser engravidar, é um mês propício também, para quem não quiser, então, cuidado, certo? Mas eu sinto vocês procurando mais leveza, procurando mais criatividade, certo? Procurando situações assim mais gostosas, vamos falar assim, né? E aqui nas cartas a gente tem a estrela, que na verdade está assim, a estrela com 9 de ouros e o eremita, né? Então aí começo do mês parece que vocês passando por esse processo de cura, espiritualidade também muito presente aí com vocês, talvez proteções espirituais, tá certo? Meio do mês vocês aqui felizes com a colheita de vocês, felizes vendo o resultado dos esforços, da dedicação que vocês tiveram nesses últimos tempos, e isso trazendo, né, essa estabilidade, trazendo um certo conforto para vocês voltarem para si, né? Para quem gosta de yoga, de meditação, é um mês muito bom para vocês meditarem, para voltar, entender. Eu acho que a grande questão aqui é essa também. Parece que vocês vão estar procurando muito questões materiais, questões externas, às vezes promoções de trabalho, às vezes se dedicando muito ao trabalho, mas precisando entender um pouquinho que aquilo que você precisa, na verdade, não é o dinheiro que vai te trazer, tá certo? A luz que você precisa, ela tá dentro de você. Se você está bem com você mesmo, se você consegue acessar, acender essa luz, né? Se você consegue aqui botar para fora as mágoas, né? E entender que o que você precisa tá dentro de você, você não precisa nem de roupa, tá certo? Você tem a proteção que você precisa, você tem as coisas que você precisa para poder ser livre, para poder iluminar seus caminhos. Então, de fato, todas essas questões que você precisa, elas estão mais dentro do que fora de vocês, né? Talvez esse seja o recado do mês, assim. Porque eu sinto aqui que muita gente vai estar nessa questão muito de trabalho, mas precisando entender que tudo que você precisa está mais dentro de você. Se você consegue acessar, se você consegue acender essa luz para iluminar seu caminho, as questões trabalho e tudo mais vai acabar sendo consequência, sabe? Não tô querendo aqui ser coach, nem falar que ninguém precisa trabalhar, que enfim, não é isso, né? Mas é entender também que muitas vezes a gente fica jogando, procurando lá fora, o que na verdade a gente tem que procurar dentro da gente. Que quando a gente acessa isso, quando a gente acende a nossa luz, né, as coisas lá fora ficam mais fáceis. É mais fácil você andar num caminho iluminado. Chances de você tropeçar, chances de você cair diminuem, certo? É meio que isso que eu quero falar, assim, que quando você consegue acessar mais, né, você com você mesmo, com a sua espiritualidade, se entender melhor, né? Às vezes entender o que você gosta, às vezes o trabalho ele também começa a desenrolar mais,
né? As coisas exteriores começam a fluir mais porque tem mais a ver com você, é mais conectado, é mais para você, de fato. Mas é isso, a gente tem uma leitura muito bonita aqui, né? A carta da estrela com 9 de ouros, eremita. Eu sinto que é um momento, assim, de super autoconhecimento aqui mesmo, assim, né? Não só emocional, mas um autoconhecimento material. Material não só no sentido de dinheiro, mas material no sentido, assim, de entender quem é você aqui, né? Qual a sua missão aqui, o que você está fazendo nesse plano. Certo? Gostei, Libra. Gostei. Acho que essa temporada de aniversário aí pra vocês foi bem... rendeu bons frutos, né? Vocês estão conseguindo conectar aí com a essência de vocês, se conhecerem melhor, né? Isso faz a gente crescer e amadurecer também. Uma cartinha aí para as librianas. Parta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito e não o que é pensado. Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. A carta da morte, né, que saiu bastante aqui. É isso. A gente precisa aguar a planta, a gente precisa adubar a planta, mas a gente precisa podar a planta também. Certo? É isso, Libra. Um ótimo novembro para vocês. Nos vemos em breve.